Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar sobre a Síria, sobre o Império Assírio, na verdade, um dos primeiros e maiores impérios militarizados na história. A Síria é um império muito interessante, é uma cidade-estado, um reino muito interessante, porque nós conhecemos ele através da memória que chegou para nós através da Bíblia. Então, era um reino que não foi descoberto por escavações arqueológicas. Na verdade, nós já sabíamos durante toda, desde a Idade Média, desde a leitura dos textos bíblicos, nós já conhecíamos, já sabíamos a existência de um reino assírio nesta região. Por isso, é uma região bastante interessante, assim como o reino babilônico, por exemplo, que também veio cujo conhecimento sobre o qual veio até nós através da Bíblia, nós temos o mesmo com o Império Assírio. Os primórdios da Síria, na verdade, o império, um grande império que acaba conquistando não somente toda a Mesopotâmia, mas vai atravessar as terras além. Vocês viram que eu mandei uma mapinha para vocês, as conquistas que vão descer para a África, vão conquistar Egito, vão conquistar a Palestina, vão conquistar o Reino de Israel, e o antigo domínio dos hititas. Enfim, eles vão. É um império que vai ultrapassar os limites, as fronteiras de Mesopotâmia. Vai ser muito maior do que os reinos, os impérios que a gente viu até hoje, dos acádios e dos sumérios. Porém, o início, a história que a gente vai ver desde o princípio de Assíria, que vai começar mais ou menos no segundo milênio antes de Cristo, nós temos uma cidade, somente uma cidade-estado, que fica no norte da Mesopotâmia, tá? Como vocês lembram, a região até agora que foi mais desenvolvida, que mais conquistou, que mais impôs a sua presença política, foram as cidades do sul. E a cidade de Assur é uma cidade de norte de Mesopotâmia. É uma cidade-estado que até um certo ponto, até na verdade o primeiro milênio, não vai desempenhar um papel político notável. Apesar de que na lista real dos assírios nós temos um texto, já temos os textos que comprovam a existência dessa cidade a partir do século XVIII antes de Cristo. Então, a cidade de Assur, de onde começa, vamos dizer, o império, era um antigo centro urbano habitado pelo menos desde o início do terceiro milênio. Ele vai aparecer nas fontes do Império Acadiano e da terceira dinastia de Ur, que dominou essa cidade durante o seu auge. Os assírios, gente, os assírios, eles eram acádios. Lembra que a gente estava vendo que tinha dois grupos, né? Os sumérios e o grupo semítico, que vai acabar formando o Império Acádio. Então, os assírios pertenciam àquele mesmo grupo semítico que formou o reino de Akkad, o reino acádio. Então, na verdade, eles eram, de certo modo, aparentado, pelo menos linguisticamente, ao Akkad, ao grupo semítico da Mesopotâmia. O Assur, a cidade de Assur, o primeiro que nós conhecemos dessa cidade é que era uma cidade comercial. Na verdade, a princípio, não havia nem rei na cidade, tá, gente? Eles formavam uma comunidade comercial que era muito ativa. E isso foi descoberto através das praticamente 20 mil tabuletas que foram encontradas nas residências e nos estabelecimentos comerciais
não somente em Assur, mas também em várias outras cidades com quem o Assur tinha os contatos comerciais. Ah, é conhecido que os mercadores de Assur, eles tinham vários contatos na Anatólia, a atual Turquia, na Capadóquia, que é a atual Grécia, ah, além de praticar, vamos dizer, comércio, eles estabeleciam várias, como se fossem empresas comerciais, várias colônias comerciais, de onde continuavam a desenvolver a sua atividade. Eles vendiam na Anatólia estanho do Planalto iraniano, e apesar que a gente não sabe como ele era obtido, mas ele servia para fazer bronze, depois de ser ligado ao cobre, né, o estânio com cobre, vira bronze, que é o metal mais firme, mais forte do que a cobre sozinho, né? Os comerciantes também importaram para a Anatólia peças de tecido feitas por suas famílias, ou o tecido importado do sul da Mesopotâmia também. E eles organizavam caravanas várias vezes ao ano, seguindo rotas específicas, e eles obtêm os lucros significativos com venda de produtos importados em troca de prata e de ouro. Alguns historiadores dizem que essa atividade comercial tão ativa da cidade de Assur, no norte, aliás, no norte de Mesopotâmia, foi justamente porque as terras agrícolas eram bem menos férteis do que no sul. Então, para a sobrevivência, para seu próprio desenvolvimento, a cidade precisava desenvolver atividades comerciais. A organização política de Assur, ela, a princípio, ela era parecida e, por outro lado, ela se diferenciava um pouco das outras cidades que a gente viu até agora. Na verdade, nós conhecemos bem essa organização política porque ela vai chegar até nós de uma maneira já transformada, porém com resquícios de antiga sua formação, já no século V, né, o sexto antes de Cristo. Então, nós conhecemos bem mais. Então, o principal da cidade era como se fosse um Ence dos sumérios. Então, ele, a princípio, ele era um sacerdote. O seu poder, muitas vezes, era hereditário, porém também não sempre. A gente não sabe como esse poder hereditário era passado, se era de pai para filho, se era de outra maneira. Porém, importante que ele estava ligado às questões de culto religioso, tá? E também às construções dos templos religiosos. Então, por um lado, como vocês entendem que nessa época antiga as cidades estavam ligadas ao mundo, vamos dizer, religioso, né? Eles estavam ligando a vida dos seres humanos e vida dos deuses estava misturada para eles, né? Na concepção do mundo deles. Então, na verdade, o Ence de Assur, ele era uma pessoa que estava, de certo modo, tinha capacidade de controlar a vida das pessoas através do seu contato com as forças superiores. A sua principal preocupação era realizar o culto religioso e, obviamente, fazer aquelas construções, os templos, onde esse culto foi realizado e onde acontece aquele contato com os deuses. Ao mesmo tempo, gente, além de culto, ele, a mesma pessoa, era também um líder militar, que a princípio é um pouco estranho,
Mas como a cidade era mais ligada ao comércio a princípio, então, na verdade, o líder militar ele estava ocupado somente com a defesa da cidade. Então, a princípio, como era mais a organização da defesa, e a defesa, obviamente, da cidade do ponto de vista religioso em primeiro lugar, havia essa ligação, tá? E também havia um conselho dos anciões, tá? É um conselho que podia ser traduzido como a casa da cidade. E justamente esse conselho estava resolvendo várias questões importantes de governo, várias questões políticas também. Os membros desse conselho, eles se chamavam de limo, e cada um deles estava cumprindo as funções, seria um líder governante durante um ano. E o ano ele passava a ter o nome justamente desse limo. Por que estou explicando tudo isso? Porque a partir daí, hoje em dia, isso ajuda muito aos historiadores a manter uma cronologia dos acontecimentos assírios, porque o governo de cada limo era um ano, então era referente a um ano, tá? Pode ser que vocês vão ver o nome limo como termo grego, epônimo, tá? Porque muitos termos acabam sendo traduzidos para o grego, porque os gregos acabaram escrevendo, como vocês sabem, a história de vários povos antigos. Porém, esse conselho, com o tempo, ele cada vez acabava sendo substituído por pessoas que estavam próximos ao governante. E o Ence, o líder religioso, que também possui funções militares, cada vez vai se transformar mais num líder militar. A gente viu que isso acontece em outras cidades também, só que lá o líder religioso continua ocupado com uma religião e surge um outro líder político e militar que vai meio que afastar, vai deixar ao líder religioso somente as funções religiosas, tomando para si as funções políticas e militares. No caso do Assur, não. Era o líder religioso que passou a desempenhar as atividades militares. Como vocês lembram, gente, no segundo milênio, os amorreus eles vão entrar na Mesopotâmia e ocupar as cidades mesopotâmias. Em alguns lugares, conquistando com força, em outros lugares, simplesmente passando a viver e conviver como eles junto. Porém, nós temos uma entrada dos povos diferentes. Porém, os amorreus, eles também são povos semíticos, tá? Eles falam uma língua bem parecida com a acadiana. Então, entre século XVIII e XIX a.C., a Síria, ela começa a se tornar um império. Na verdade, o primeiro império assírio, o antigo império que se chama, ele vai justamente se formar nas mãos dos amorreus que vão conquistar a cidade de Assur. Então, o amorita Shamshi-Adad, ele vai controlar a cidade de Assur e as regiões em torno, formando o Império Assírio. Porém, o Hammurabi da Babilônia, como a gente conhece, ele vai derrotar e conquistar os assírios, que vão, no século XVIII, fazer parte do Império Babilônico, tá? Essa parte é que nós conhecemos e que é referente à parte do Império Assírio Antigo. O Império Assírio Médio, ele nós podemos começar a falar a partir do século XVI. E foi um período de muitas invasões e grande confusão em toda a Mesopotâmia. A Síria estava sob controle dos dois povos reinos invasores, de Mitanni
e os hititas. Porém, no século XIV, vai aparecer uma figura que vai dar grande impulso aos acontecimentos. O rei Ashur-uballit I, que reinou entre 1364 e 1328 a.C. Ele vai se libertar da influência dos outros povos, tanto do reino mitânio como dos hititas, e vai começar a reconquista, vai começar a aumentar as suas terras. Os sucessores desse rei, por exemplo, seu neto, Salmanassar I, eles vão ampliar ainda mais as fronteiras e começam a já enfrentar os povos vizinhos, como hititas, babilônios, e Salmanassar, que reinou em torno de 30 anos, a Síria começa a recuperar o seu território e consegue recuperar todo o território que possuía durante o Império Antigo, tá? As conquistas, elas foram bastante, vamos dizer, grandes, bastante amplas, realizadas nesse curto período. E também a grande foi, junto com as conquistas, a captura dos escravos, que vão trabalhar nas sombras e vão aumentar a força, a poder das duas grandes principais cidades de Assíria, que era Assur e Nínive. Tá? Nínive também foi uma cidade assíria, que os assírios conquistam, e que acaba tendo a importância religiosa. Tá? Mas o auge do Império Assírio é a partir do primeiro milênio antes de Cristo até o fim do Império Assírio, é mais ou menos 600 antes de Cristo. Esse período chamado Império Neo-Assírio, durante o qual justamente que vai se formar aquele império enorme que eu deixei o mapinha para vocês antes. O império vai da ponta do Golfo Pérsico, passando por todas as vales por Crescente Fértil, vai conquistar a região do Damasco, Fenícia, Palestina, e vai entrar no Egito até a cidade de Tebas. A sua fronteira do norte vai até os montes de Tauro, na atual Turquia. Em 729 antes de Cristo, no reinado de um dos governantes mais famosos, o Tiglat-Pileser III, os assírios vão conquistar a Babilônia. Tiglat-Pileser III também vai conter a expansão da Média, dos Medos, que depois no futuro vão acabar conquistando o Império Assírio. Os Medos, eles são indo-europeus, tá, gente? E também ele vai tentar, o Tiglat-Pileser, ele vai tentar conquistar o reino Urartu, situado no Ararat, hoje a atual Armênia, tá? Israel foi conquistada no primeiro ano do reinado de Sargão II. Então, vocês estão vendo? Eles estão se colocando como herdeiros do Império Acádio. Cerca de 27 mil hebreus foram deportados. Aliás, essa política de deportação, de você transportar, né, deportar a população de uma região para outra, ela foi usada naquela época justamente para controle da região, porque quando você tira a população do local com o qual ela é acostumada e leva para outra, eles ficam mais frágeis, eles ficam mais complicados de se rebelar, tá? Em 715, a Média acaba sendo conquistada também.
e Sargão II vai conquistar também a Síria. O seu sucessor, que também é um governante famoso, que nós conhecemos bastante coisa, que deixou bastante documentos, o Senaqueribe, que reinou de 705 a 681, ele vai transferir a capital de Assur para Nínive. E, de acordo com os livros bíblicos, Senaqueribe teria buscado conquistar o reino de Judá também, cercando a cidade de Jerusalém. No entanto, a Bíblia relata que Senaqueribe fracassou em sua tentativa militar ao retomar para Nínive e foi assassinado por um dos seus filhos. A gente não tem outros documentos que comprovariam essa informação, tá? O filho, que era sucessor de Senaqueribe, Saradão, ele vai expandir seus domínios justamente ao Nilo e estabelecer sobre o Egito uma dominação que a princípio era bastante precária, mas que vai ser que vai durar por um bom tempo, tá? Porém, o Sorbanipal, que é um rei também bem famoso e muito forte do ponto de vista político e militar, ele não conseguiu que o Egito, em 653, conseguisse se separar, conseguisse a sua emancipação do Império Assírio. Também, nesse período, começam as rebeliões dos outros regiões conquistadas por assírios, que é Fenícia e Ilão. Porém, o Assurbanipal, eu coloco a acentuação como em russo. É aquele costume, sabe? Se você, desde criancinha, na escola, você coloca a acentuação assim, depois fica muito difícil. Então, toda vez quando erro a situação, pensem, foi na infância, tá? Aquilo ficou no 6º ano da escola, que na Rússia também é 6º ano, a história é antiga, e ficou na cabeça. Então, Assurbanipal, ele cria a Biblioteca Régia, que acaba tendo seu próprio nome, com várias obras de escrita cuneiforme. É a famosa Biblioteca de Nínive, que após ser descoberta por arqueólogos, ela permite descobrir muitos aspectos da vida política, militar e intelectual de Assíria, tá? E em 629, os caldeus, eles tomam a Babilônia e vão conquistar, vão se separar do reino assírio. A Babilônia passa a ser caldeia, né? E a partir dali, o rei da Mede, em aliança com o rei dos caldeus da Babilônia, vai invadir Assur em 615 e vai tomar Nínive em 612, pondo fim ao Estado assírio. Então, é em poucas palavras, bem em poucas palavras, que eu defini para vocês o período assírio. Porém, eu fiz isso para que a gente tivesse mais facilidade de trabalhar o texto que eu pedi para vocês ler, que é o texto de Marcelo Rede, que é professor da USP, que vai tratar imagem da violência e violência da imagem, guerra e ritual na Síria nos séculos 11 e 7 a.C. Por que esse texto é interessante e é importante? Porque, como vocês já provavelmente viram em algum lugar, os assírios, eles têm uma fama na história de serem extremamente cruéis. Tanto que a sua crueldade chega até a ser como se fosse uma perversão, tá? E os historiadores, eles constroem essa imagem justamente a partir das fontes que acabam chegando até nós. E muitas dessas fontes são justamente as fontes de imagem, fonte de representação de guerra e das vitórias, tá? E o Marcelo Rede, ele vai trabalhar essa questão analisando essa violência dos assírios e essas imagens
para ver se realmente a nossa interpretação dessas imagens é parecida com uma interpretação dos próprios assírios, porque afinal de contas a imagem é uma coisa, vamos dizer, muito diferente, é recebida de uma maneira muito diferente em várias culturas, né? Então, esse texto, aliás, ele é bem escrito, então leiam, gente, tá aqui no Leu. Vão em frente, e eu achei bastante interessante esse texto. Ele vai trabalhar justamente como essas imagens eram concebidos na Assíria e também como os outros povos antigos conseguem conceber essas imagens e o que eles significaram para eles, tá? Ah, O artigo, ele se começa com uma imagem, descrição dessa imagem, né, bastante bucólica, do rei Assurbanipal com sua esposa no jardim, chamado banquete no jardim. Ele vai descrever como tudo parece bonito, sereno, paz. Porém, toda essa imagem, e tem um detalhe depois na página 85, prestem atenção, que ele aumenta para a gente poder ver melhor. Nesse jardim todo bonitinho, assim, tem uma cabeça do rei Elamita pendurada, que está fazendo parte de toda essa paisagem bucólica. E essa cabeça do rei Elamita, ela é analisada, ela pode ser vista como se fosse os assírios, na sua, vamos dizer, violência extrema, na sua grande crueldade, eles veem essas imagens da morte, colocam eles ao seu redor, por alguma razão, uma vista estética, por exemplo, de uma cabeça. Será que essa cabeça realmente tem a ver com a realidade? Será que o rei realmente estava tomando vinho com sua rainha enquanto os cadáveres dos inimigos estavam em volta, né, para celebrar algum tipo de vitória? Então, o Marcelo Rede, ele vai analisar esse acontecimento, ele vai analisar também essa questão, tá? Porque ele vai dizer o seguinte, a cabeça deceptada de Teuman, o rei Elamita, ela é prendida numa argola no galho de árvore. Isso tá óbvio, isso todo mundo vê. Esses violentos momentos anteriores à queda são detalhados nos relevos da Sala 1 no Palácio Norte e também em outro palácio em Nínive. O conjunto das informações dessa imagem, das inscrições reais, de uma dezena de bilhetes, é um prisma, e um prisma permite recompor os episódios que constituirão a memória de campanha síria contra os elamitas em 653. Em meio a seus soldados, massacrados durante a batalha de Tiltuba, às margens do rio Ulai, Teuman cai de sua carruagem, abatida pelos assírios, tenta fugir com a ajuda do seu filho, mas é flechado pelas costas, caído por terra e decapitado por um soldado anônimo. Sua cabeça é transportada para fora do campo de batalha em um carro de combate, levada para Arbela e apresentada a Assurbanipal, pendurada ao pescoço de um rei aliado a Teuman. Esse último também é torturado, executado logo a seguir. Por fim, a cabeça do líder elamita segue para Nínive. A justaposição do repasto e da degola em uma mesma cena pode parecer desconcentrante, diz o Marcelo Rede na página 86. Mas será que nós deveríamos tomá-la como contraditória? A composição do banquete no jardim pode sugerir, ao contrário, uma plena continuidade de sentido entre o gozo do momento de paz decorrente da vitória
com sua prazerosa consumação de alimentos e bebidas, ao som da música e os horrores da batalha. Ele vai dizer que a exibição da cabeça do rei inimigo não estaria simplesmente introduzindo, por assim dizer, a guerra e o sacrifício na sala de jantar. Então, a partir justamente dessa imagem desse acontecimento, como vocês estão vendo, no caso dos assírios, no caso, por causa do descobrimento da biblioteca de Nínive, por causa dos vários palácios que foram encontrados por arqueólogos, a gente consegue reconstruir muitos fatos e muitos acontecimentos. Porém, ele diz que várias cenas, não somente essa, mas várias cenas, nos fazem questionar o papel da violência na sociedade assíria. Então, o professor Marcelo, ele vai dizer que em várias obras onde a Assíria é analisada, ela vai ter essa imagem violenta, militarizada e guerreira. E mais, ela vai ser colocada, o Império Assírio vai ser colocado como uma formação política extremamente violenta, muito a mais do que as outras formações políticas em torno dela nessa mesma época. Por exemplo, ele vai citar um dos historiadores ingleses. Ele vai dizer o seguinte: os babilônios foram agricultores, afeitos à literatura e perseguidores da paz. Os assírios, pelo contrário, foram apropriadamente nomeados de romanos do leste. Foram um povo militar que se importava com muito pouco além da guerra e do comércio. Sua literatura, assim como sua cultura e sua arte, foi tomada de empréstimo da Babilônia. Eles nunca foram muito receptivos a ela. Ele vai fazer outras citações também sobre os assírios. O militarismo estava no coração do governo da Assíria sobre o território conquistado, pois a Assíria era uma nação de guerreiros. Então, ele vai dizer que há uma tradição dos historiadores ocidentais, dos historiadores até nos dias de hoje, que vão colocar a sociedade assíria como extremamente militarizada. E mais, eles vão tratar até os autores clássicos, mesmo os gregos, eles vão tratar assírios como extremamente militarizados e cruéis. Essa imagem vai chegar justamente através dessas imagens que foram encontradas, essas imagens dos palácios que chegam até nós, tá? Então, essa imagem, essa belicosidade assíria, ela vai prefigurar até espectro de uma Pérsia, do ponto de vista grega, agressiva e invasora, no século V a.C., tá? Que a Pérsia, né, os medos, os persas, que vão conquistar a Assíria e depois vão expandir o seu império e vão também avançar para as cidades gregas, eles vão ser vistos pelos próprios gregos e depois por historiadores que estudam a história antiga, a história da Grécia antiga, como se fossem, vamos dizer, herdeiros dos assírios, tá? A memória helênica da Assíria, ela vai ser construída como se fosse ameaça e fonte de terror, tá? Na Bíblia hebraica, a imagem de Assíria, ela não é unívoca e serve também aos propósitos da narrativa metafórica e dos projetos políticos que procuravam, especialmente pelo voz dos profetas, fortalecer posições ou sobreviver às ameaças externas. Então, a maior parte dos eventos assim evocados diz respeito ao domínio assírio na região sírio-palestina durante o século VIII. Entre os reinados de Tiglat-Pileser III e Sargão II.
E para os hebreus são os anos dramáticos que levam à destruição dos reinos do norte, do reino do norte, o Israel, e a destruição de sua capital, a Samaria, e também a deportação de grande parte da sua população. Então, também fica muito complicado analisar os assírios do ponto de vista bíblico, tá? No século XIX, deciframento da escrita cuneiforme e do acadiano assírio, ah, os textos traduzidos, os historiadores perceberam, né, no século XIX, que os textos são apontados meio que na mesma direção das imagens, tá? E a origem palaciana e parte do discurso ideológico régio, junto com as imagens, eles cristalizam uma ação guerreira como atributo maior de um soberano assírio, e em seu palácio sem rival, levando seu domínio aos quatro cantos da terra, tá? Sob égide da arma de Assur, seguindo as expressões da época. Eu estou citando na página 88, tá, gente? Então, uma reencarnação, enfim, do antigo Sargão de Acade em seu papel de rei do combate. Então, no século XIX, também vai consolidar a ideia de extremo belicismo assírio, tá? E essa visão, ela vai ser prolongada e até os dias mais recentes, muitas vezes, ela é reproduzida, tá? Porém, a questão que se coloca é se seria possível ou necessário simplesmente abandonar essa visão belicista, relegando-a à categoria das máscaras ideológicas ou das derivas historiográficas. Então, ele vai dizer que seria um erro apostar em uma desconstrução radical. Tá? Ele não vai concordar que nós temos que ver essa belicidade dos assírios somente como uma máscara. Não. Apesar de que a historiografia atual, ela adora fazer essas grandes desconstruções, adora de virar de 180 graus a sua interpretação dos aspectos históricos de uma ou de outra questão. Ele vai dizer que a Síria guerreira é uma dupla ficção antiga e moderna, mas não deixa de ser também um aspecto inerente das realidades históricas do passado. Então, ele vai analisar a situação em Assíria justamente no período do reino neo-assírio, e ele vai mostrar para a gente não o que era a Síria, e não por que também essas imagens guerreiras, mas ele vai tentar entender a organização política daquele império. Em primeiro lugar, gente, eu vou falar em poucas palavras, tá? Não vou seguir o texto assim, página após página, como muitas vezes eu faço, eu vou falar somente a ideia principal, tá? Quando a Babilônia ela vai ser incorporada ao reino assírio em 728, eles tendem a formar um bloco territorial interno, ao mesmo tempo que também eles vão abrir os caminhos para incursões nas vizinhanças. Então, a princípio, quando nós olhamos para o Império Assírio, parece que é um grande império forte e organizado, porque nós sabemos, pelas reformas, pelo tudo que chegou até as fontes, que eles tentam unificar a língua, eles tentam unificar medidas, eles tentam unificar impostos, e na verdade eles realizam tudo isso, tá? Porém, essa estabilidade, ela é muito tênue, e as revoltas locais, eles nunca cessam durante todo esse império, tá? E apesar de que alguns reis eles adotam uma política de apaziguamento,
Por exemplo, no caso de Babilônia e Assíria, os dois reinos que sempre tinham um conflito e o objetivo era simplesmente não obedecer a Síria. Então, por exemplo, essa política de apaziguamento foi de colocar os dois filhos, um na Síria e o outro na Babilônia, tá? O parentesco ia unir os irmãos, porém não adiantou em nada, tá? Mesmo assim, eles acabam entrando em conflitos. E muitas vezes, gente, não é parentesco dos dois governantes que acaba realizando. A gente pode não entender as tensões que acontecem no palácio desses reis, né? Apesar que algumas coisas chegam a gente, mas outras não. Então, os interesses políticos, os interesses econômicos, comerciais, daquela elite palaciana, muitas vezes é muito mais forte do que aquela sensação de parentesco entre os dois irmãos. Então, o conflito com Babilônia, ele é constante, ele não acaba em nenhum momento. E em relação aos outros, às outras regiões conquistadas, nós sabemos que acontece a mesma coisa, tá? Então, esse domínio enorme, desse território enorme, ele impulsiona um investimento bélico sem precedentes, tá? E um precedente bélico de ambas as partes. O Marcelo Rede, ele vai mostrar nesse artigo que os assírios, do mesmo jeito como os babilônios, vamos dizer, a relação entre a cultura, a militarização e investimento, a guerra entre os assírios e os babilônios era mais ou menos igual, tá? Que não é um que era mais pacífico do que o outro, tá? Na verdade, e isso mostra a vitória da Babilônia no final das contas, tanto um como o outro estavam aproveitando toda a possibilidade para montar um aparelho militar que consegue derrubar o seu inimigo, tá? Então, gente, nós não devemos ter uma visão equivocada sobre a Síria, porque não se trata de um império espacialmente contínuo, formado pela sucessiva anexação de territórios que passariam então a ser administrados como parte de um todo, mais ou menos homogêneo, em que a hierarquia básica seria representada pela oposição entre um centro e as províncias, como nós, por exemplo, vimos no Egito, tá? Então, se fosse assim, o aparato guerreiro, ou o exército, seria essencialmente um instrumento de conquista. Porém, na Síria, a força militar ela sempre está presente e ela é transformada em uma garantia de manutenção da ordem local e de submissão ao rei assírio. E isso justamente ocorre porque o Império Assírio ele não é estável, ele não é uniforme, ele não é um território completamente dominado, tá? O professor Marcelo ele vai dizer para nós que se nós vamos para nós imaginarmos o Império Assírio, nós temos que imaginar também que nós temos várias regiões que são conquistadas, uma cidade, por exemplo, né? Mas tem entre essas cidades conquistadas, nós temos várias regiões vazias, mas não são vazias, mas regiões que não estão sob controle do Império Assírio. Então, na verdade, os assírios, eles conquistam os grandes centros políticos, mas eles não conseguem dominar todo o território que eles estão conquistando. Então, a presença da elite militar, do aparelho militar, nesses centros políticos conquistados, objetivo, tá, destes militares é controlar as coisas básicas. Controlar, por exemplo, a questão dos impostos, a questão dos comércios, comércio, deixar as estradas seguras para esse comércio contínuo. Então, além dessas garantias essenciais, eles estão ali também sempre
presentes para evitar qualquer rebelião, para evitar com que esses centros políticos se separem do centro principal, que é a própria Síria, as cidades Assur e Nínive, tá? Então, na verdade, essa estrutura militar, ela acaba fazendo parte do sistema político. Ela não é separada, ela faz parte desse sistema político, tá? É isso que ele vai tentar explicar a partir do seu artigo. Também, o professor Marcelo, ele acentua que não tem uma grande distinção entre o território interno e um território externo. Na verdade, não existe, vamos dizer, uma elite, uma aristocracia que seria completamente assíria e uma aristocracia das regiões conquistadas. Os laços de dependência, eles são gestados e reproduzidos através de relações individualizadas entre todos os membros do império e o rei, tá? Eles são expressos em juramento de fidelidade e não há uma diferença substancial entre governadores, sacerdotes ou guerreiros assírios de um lado e governantes estrangeiros ou líderes tribais do outro. Porém, ele vai dizer que essa teoria de assirianização, tá? Que pode supor um processo uniformizador jurídico, fiscal, de sistema de pesas e medidas, de calendário, uso do aramaico como língua franca, o compartilhamento de elementos religiosos e ideológicos, não seria assim ele acontecia, mas de uma maneira muito e muito lenta, tá? Porque na verdade, por um lado, isso era imposto por assírios, né? Porém, isso dependia, os elites locais, quando eles aceitavam essas novas condições, não era uma reação de convivência política, tá? Não era uma coisa, não era uma aceitação, vamos dizer, que vinha por costume, mas era somente a questão de sobrevivência deles como camada privilegiada. Por quê? Se a organização do reino é imposto por assírios, para eles continuarem como elite, eles têm que aceitar as funções do elite, eles têm que agir como elite assíria, tá? Então, realmente, eles vão se transformar, porém, eles ainda continuam, eles ainda pensam na sua independência, porque essa independência vai aumentar o poder deles, porque eles vão parar de depender do centro, no caso que fica na norte da Mesopotâmia, tá? Então, essas elites políticas locais, eles vão ajustar as suas relações internas em função, gente, daquilo que está acontecendo no cenário externo. E na verdade, a relação de elite, o rei, tanto dentro da própria Síria, como elite babilônica com o rei de Assíria, como elite, vamos dizer, da Anatólia, ou elite do Ilão com o rei de Assíria, ela vai ser mais ou menos idêntica, tá? Então, nesse império que é nada uniforme, na verdade, mas que está se expandindo de uma maneira contínua, porém fragmentada, tá, gente? A guerra, ela vai exceder a função de instrumento de conquista e até de manutenção da ordem externa.
transformando-se em uma ferramenta de administração continuada. Então, esse exército ao mesmo tempo, ah, exerce a função de funcionário público, de certo modo. Por quê? Porque sem o exército, esse império não funciona. Então, a brutalidade das ações assírias, assim como de suas representações, estou citando na página 101, gente, decorre, portanto, da natureza mesma do sistema imperial. A intervenção guerreira sistemática, a destruição como forma corriqueira de regulação dos conflitos, particularmente no caso de insubordinação e rebeliões e a militarização das relações políticas, interna e externamente, tudo emerge em um quadro de ausência ou debilidade de outros mecanismos imperiais de controle. De certo modo, no caso assírio, a guerra é o império, tá? Então, qual que é a ideia principal? Nós não podemos negar a belicidade extrema dos assírios. Nós não podemos negar a importância de guerra e de militarização nesse império. Porém, isso aconteceu justamente porque esse império começa a crescer e se desenvolver baseando-se na guerra, tá? A guerra passa a ser o único modo de preservação desse império, tá? A essa conclusão que ele vai chegar nesse artigo. Então, daí ele vai começar a segunda parte do artigo, onde ele vai justamente falar sobre a imagem, a guerra e a violência sacrificial. Então, em poucas palavras, gente, a ideia principal é a seguinte, é que todas essas imagens com violência extrema, eles têm um símbolo, eles têm um significado ritualizado, tá? Assim como fórmulas repetidas nos ritos, quando são os cantos, a magia, quando as palavras são repetidas. No caso, a imagem tem a mesma função da verbalidade da magia. Então, essas imagens que reproduzem a violência, eles como se estivessem colocando, realizando, encarnando as ideias principais. E eles vão encarnar justamente o significado da guerra, o significado da vitória, o significado de sacrifício também. A cabeça deceptada e, em primeiro lugar, o sacrifício aos deuses. Aquela cabeça está lá não porque o rei gosta de tomar seu vinho ao lado dos cadáveres dos inimigos, não. Mas ele está, nesta paz, está tomando esse vinho justamente em função da guerra, em função do fato da sua vitória que gerou esses corpos deceptados, essa cabeça deceptada que é oferecida aos deuses. Ele fala de mais uma coisa muito interessante, ele fala que na mitologia assíria e acádia também, a separação do corpo em várias partes, de certo modo, significa reconstrução do universo. Ele vai mostrar que um deus, quando vence o outro, ele acaba aproveitando o seu corpo, separando o seu corpo e reaproveita ele para a construção das outras coisas do mundo terreno. Eles vão mostrar também sobre a importância de sacrifício aos deuses, a essas partes deceptadas, dando exemplo da épica de Gilgamesh, que nós estávamos vendo, quando Gilgamesh e o seu amigo Enkidu, eles vão trazer a cabeça daquele monstro do Líbano, do qual eles vão roubar os cedros, né? Eles vão trazer a cabeça e oferecer aos deuses. Então, na verdade, ele vai dizer que todas essas imagens extremamente violentas, eles têm a simbologia religiosa,
a simbologia ritualizada, que essa extrema violência, ela gera justamente a paz. O império existe graças ao exército. O império existe graças à violência. Então, e essa violência, na imaginação mitológica dos assírios, ela faz parte de reconstrução do império, de construção. Eles são aquelas peças sobre o qual o império é reconstruído. Eu não sei se eu consegui explicar de maneira clara para vocês essa ideia, mas eu achei essa ideia muito interessante. Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, releiam o texto e me perguntam. Porém, é um trabalho com fonte, né? Porque ele vai trabalhar como imagem, é um trabalho histórico e é uma interpretação muito interessante e muito nova para a historiografia de hoje. Por isso, esse texto, ele é bom de ser lido e analisado, porque assim vocês vão entender também como, hoje em dia, os historiadores que trabalham com esse Oriente Antigo, como eles vão realizar as suas pesquisas, tá? E, no meu caso, eu ficando por aí, qualquer pergunta, vocês me escrevam. E, gente, vão postando os vídeos, tá? Que o tempo tá passando. Um abraço para vocês.